Pouca gente fala isso, mas o maior poder que você pode ter sobre um narcisista não é confronto, não é discussão e nem vingança. É algo muito mais simples e muito mais cruel para o ego dele. E aqui vai a parte polêmica. Quanto mais você tenta explicar, provar ou se defender, mais você alimenta exatamente o jogo que o narcisismo quer que você jogue. Agora, quando você entende os medos reais que vivem por trás da máscara, tudo muda. O narcisista, seja ele homem ou mulher, pode parecer forte, confiante e no controle, mas por dentro existe uma estrutura frágil, sustentada por medos que quase ninguém enxerga. E quando você aprende a tocar nesses pontos, sem gritar, sem implorar e sem se expor, o poder psicológico muda de lado. Fique até o final, porque um desses medos, em especial, muda completamente a forma como você se posiciona. E depois disso, o jogo nunca mais volta a ser o mesmo. Medo 1. Ser ignorado de verdade. Para o narcisista, ser ignorado de verdade não é só desconforto, é quase um apagão interno. Ele vive do reflexo emocional que provoca nos outros, como se precisasse de um espelho o tempo todo. Quando esse espelho some, o narcisismo entra em curto, porque não há mais validação para sustentar o personagem. Não é o grito que fere, nem a discussão acalorada, é o silêncio que não pede nada. A indiferença real tira dele o chão, porque não existe mais palco. Sem plateia, o narcisista começa a se sentir invisível, e isso é insuportável para o ego. É como se alguém desligasse o holofote no meio da peça. Na prática, isso aparece quando você para de reagir como antes. Antes, qualquer mensagem gerava ansiedade, agora você responde quando dá. Antes, qualquer provocação rendia discussão, agora você simplesmente segue o dia. Para quem vive de controle emocional, isso soa como abandono psicológico. O narcisista interpreta esse silêncio como perda de poder. E onde não há reação, não há alimento para o narcisismo. Ele pode até fingir que não se importa, mas por dentro a mente entra em alerta. Muita gente acha que precisa explicar, justificar ou confrontar para mostrar força. Mas, ironicamente, o que mais desmonta o narcisista é a ausência de energia. Quando você não corre atrás, não pergunta, não cobra, algo quebra no padrão. Ele espera drama, lágrimas, raiva, qualquer coisa que prove que ainda controla. Quando isso não vem, o jogo psicológico perde sentido. É como jogar xadrez com alguém que levanta da mesa no meio da partida. Não há mais jogo, não há mais disputa, só vazio. E o narcisismo não sabe lidar com o vazio. Esse medo se conecta diretamente com a identidade frágil do narcisista. Sem reação externa, ele é forçado a encarar a própria insegurança, algo que ele evita a todo custo. É por isso que muitos tentam provocar de novo, mandar mensagens, criar conflito ou ressuscitar assuntos antigos. Qualquer migalha de atenção serve para reacender a sensação de existir. Ignorar nesse contexto não é fraqueza, é estratégia emocional. É quando você deixa claro, sem dizer uma palavra, que o acesso foi cortado. E para o narcisismo, perder acesso é perder poder. Medo 2. Perder o controle sobre você. Para o narcisista, perder o controle sobre você é como perder o volante em alta velocidade. Ele constrói a relação baseada na sensação de que dita o ritmo emocional, as reações e até as decisões. Quando percebe que você começa a pensar por conta própria, algo trava dentro dele. O narcisismo depende da previsibilidade da sua resposta. Se você sai do roteiro, ele perde o mapa. E sem mapa, o medo aparece. Não é só sobre você, é sobre a ilusão de poder que começa a ruir. Na prática, isso acontece quando você para de pedir permissão emocional. Você toma decisões sem avisar, muda planos sem se explicar e não entra mais em jogos mentais. O narcisista sente que já não consegue mais apertar os mesmos botões. Aquilo que antes te deixava confuso agora não tem mais o mesmo efeito. Para ele, isso é ameaçador, porque controle, para o narcisismo, é segurança. Sem controle, surge a sensação de vulnerabilidade que ele odeia. Muitos narcisistas reagem a isso tentando apertar ainda mais. Surgem cobranças, críticas, tentativas de culpa e até crises emocionais estratégicas. Tudo para testar se ainda conseguem te puxar de volta para o centro do jogo. Mas quando você não entra, algo muda. Ele começa a sentir que perdeu a alavanca.
É como tentar ligar um interruptor que não responde mais. A frustração cresce e o medo também. Esse medo revela o quanto o narcisismo depende da sua reação para se sentir forte. Quando você se torna emocionalmente mais estável, mais centrado e menos reativo, o controle escorre pelos dedos dele. Não é que você esteja atacando, você só está vivendo. E isso, para o narcisista, é insuportável, porque viver sem controlá-lo significa que ele já não é o centro da sua bússola. E perder esse lugar é perder poder. Medo 3. Ser desmascarado. Para o narcisista, ser desmascarado é como ter o figurino arrancado no meio do palco. Ele vive da imagem, da narrativa que constrói sobre si mesmo e da versão editada que mostra ao mundo. O narcisismo precisa dessa fachada para sobreviver. Quando alguém começa a perceber incoerências, mentiras sutis ou padrões repetidos, algo dentro dele entra em alerta. Não é só medo de ser julgado, é medo de perder o personagem. Sem a máscara, sobra a fragilidade que ele tenta esconder. Na prática, esse medo aparece quando você começa a fazer conexões. Você percebe que as histórias mudam, que as promessas não se cumprem e que o discurso não bate com a atitude. O narcisista sente quando você já não engole tudo sem questionar. Mesmo que você não confronte, a mudança no seu olhar é percebida. Ele nota quando você escuta diferente, quando responde com mais distância e menos ingenuidade. Para o narcisismo, isso soa como ameaça direta. E muitas vezes, ele percebe antes mesmo de você verbalizar qualquer coisa. Muitos tentam reagir atacando a sua percepção. Dizem que você está confundindo as coisas, exagerando ou interpretando errado. É uma forma de proteger a máscara sem precisar assumir nada. O jogo aqui é simples. Se você duvidar de si, ele mantém a imagem intacta. Mas quando você confia no que vê, algo quebra no controle. O medo de ser visto como realmente é começa a tomar espaço. E isso deixa o narcisista mais defensivo e imprevisível. Esse medo revela o quanto a identidade do narcisista é frágil. Ele não teme apenas a exposição, ele teme o vazio que vem depois. Porque sem a máscara, ele teria que lidar com quem realmente é, e isso exige um nível de responsabilidade emocional que o narcisismo evita. Quando você enxerga além da imagem, mesmo em silêncio, ele sente. E sentir que está sendo visto de verdade é uma das maiores ameaças ao jogo psicológico. Por isso, muitas reações ficam mais intensas justamente quando você passa a enxergar com mais clareza. Medo. 4. Ser substituído facilmente. Para o narcisista, a ideia de ser substituído toca direto no núcleo do ego. Ele precisa acreditar que é único, insubstituível e impossível de ser esquecido. O narcisismo constrói essa fantasia como uma proteção contra a própria insegurança. Quando ele percebe que você seguiu em frente, algo dentro dele entra em colapso. Não é apenas ciúme, é uma ferida narcísica profunda. A simples noção de que outra pessoa pode ocupar o espaço que ele controlava gera um desconforto difícil de esconder. Na prática, esse medo aparece quando você demonstra que a vida continua. Você sai, conhece pessoas, cria novos vínculos ou simplesmente parece mais leve. Mesmo que você não esteja com ninguém, o fato de estar bem já é suficiente para incomodar. O narcisista interpreta isso como uma ameaça direta ao valor que ele acredita ter. Para o narcisismo, ser facilmente substituído significa nunca ter sido tão especial assim. E essa ideia é quase insuportável para o ego. Muitos reagem tentando competir com o que não existe. Surgem comentários sobre como ninguém vai te entender como ele, ou como ninguém vai te amar do mesmo jeito. É uma tentativa de manter a ilusão de exclusividade. Quando isso não funciona, podem surgir comparações, provocações e até tentativas de se mostrar melhor do que qualquer outro. Tudo para provar para si mesmo que ainda é superior. O medo de ser esquecido empurra o narcisista para comportamentos cada vez mais visíveis. Esse medo revela o quanto a autoestima do narcisista é frágil e dependente. Ele não quer apenas ser lembrado, ele quer ser indispensável. Quando percebe que você é capaz de seguir em frente sem ele, algo se quebra na narrativa interna. O controle já não funciona como antes, e nesse ponto, o narcisismo começa a lutar contra a realidade. Porque aceitar que foi substituído
é aceitar que nunca foi tão essencial quanto imaginava. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque provavelmente você já viveu coisas que ainda doem, mesmo que você não fale sobre isso. Por isso, eu organizei uma coleção completa que continua exatamente esse conteúdo, para te ajudar a entender o narcisismo com mais clareza e se fortalecer por dentro. É um livro virtual. Você recebe no celular e no e-mail, na hora, e pode ler no seu ritmo, sozinho ou sozinha. O acesso está no primeiro comentário fixado. E se esse canal te ajuda, se inscreve para continuar caminhando comigo nessa jornada. Medo 5. Não ser mais necessário. Para o narcisista, não ser mais necessário é como perder a função que justificava sua presença na vida do outro. Ele constrói valor pessoal a partir da dependência emocional, prática e até psicológica. O narcisismo se alimenta da ideia de que você precisa dele para decidir, sentir, reagir ou até pensar. Quando essa necessidade começa a desaparecer, algo profundo se abala internamente. Não é apenas sobre perder espaço, é sobre perder identidade. Sem ser necessário, ele sente que deixa de ter propósito dentro da relação. E para alguém que vive de controle, perder propósito é como perder o chão emocional. Na prática, esse medo aparece quando você começa a resolver sua vida sem pedir opinião. Você toma decisões, lida com problemas e segue em frente sem buscar validação constante. O narcisista percebe quando você já não recorre a ele para tudo, mesmo que isso aconteça de forma silenciosa. Para o narcisismo, isso soa como rejeição indireta, porque se você não precisa mais, então ele já não é indispensável. E ser dispensável é uma ameaça direta ao ego. É como se ele sentisse que foi rebaixado emocionalmente sem ser avisado. Muitos tentam reagir criando novas formas de se tornar necessários. Surgem conselhos não solicitados, críticas disfarçadas de ajuda e tentativas de se colocar como salvador. É uma estratégia para recuperar espaço emocional e reafirmar importância. Quando isso não funciona, pode surgir ressentimento silencioso. O narcisista começa a sentir que está sendo deixado de lado, e essa sensação ativa comportamentos de controle e manipulação mais sutis. Tudo para tentar se recolocar como peça essencial no seu jogo emocional. Esse medo revela o quanto o narcisismo depende da dependência alheia para se sentir vivo. Ele não quer apenas estar presente, ele quer ser a peça central, o ponto de referência, a base emocional do outro. Quando você mostra com atitudes que consegue caminhar sozinho ou sozinha, algo se rompe internamente. A autonomia do outro é vivida como ameaça direta, porque onde há independência, não há mais domínio. E para o narcisista, perder domínio é perder valor, status e sensação de poder. Medo 6. Envelhecer e perder valor. Para o narcisista, envelhecer não é apenas um processo natural, é uma ameaça direta à identidade que ele construiu. O valor que ele enxerga em si mesmo está profundamente ligado à imagem, ao charme, à influência e à capacidade de impressionar. O narcisismo transforma juventude, aparência e poder simbólico em moeda emocional. Quando os sinais do tempo aparecem, algo interno entra em conflito. Não é só vaidade, é medo de perder relevância. E para alguém que vive de admiração, perder relevância é como perder oxigênio emocional. Na prática, esse medo se manifesta em comportamentos de compensação. O narcisista pode investir excessivamente na aparência, buscar validação mais jovem ou tentar provar que ainda dá conta do recado. Pequenos sinais de envelhecimento são vividos como ameaças pessoais. Para o narcisismo, cada ruga, cada perda de energia ou cada comparação com alguém mais jovem ativa insegurança profunda. Mesmo que ele finja indiferença, por dentro há uma contagem silenciosa do tempo. E essa contagem gera ansiedade, que raramente é admitida. Muitos tentam lidar com esse medo através do controle e da desvalorização dos outros. Podem criticar quem envelhece, zombar de sinais de maturidade alheia ou diminuir conquistas de pessoas mais jovens. É uma forma de tentar se colocar acima do processo natural da vida. Quando isso não funciona, pode surgir amargura. O narcisista começa a sentir que o mundo não gira mais ao redor dele,
e essa percepção ativa comportamentos mais rígidos, mais defensivos e mais carentes de atenção. Esse medo revela o quanto o narcisismo está preso a uma versão idealizada de si mesmo. Ele não teme apenas o tempo, ele teme perder o lugar de destaque. Quando percebe que a admiração diminui ou muda de forma, algo se quebra internamente. Aceitar o envelhecimento exigiria maturidade emocional, algo que o narcisismo evita, porque amadurecer de verdade significa abrir mão da fantasia de superioridade eterna. E para o narcisista, abrir mão dessa fantasia é como aceitar uma perda que ele não está preparado para viver. Medo 7. Ficar sozinho ou sozinha de verdade. Para o narcisista, a solidão real é muito mais assustadora do que ele jamais admite. Por trás da pose confiante, existe um medo profundo de ser abandonado de forma definitiva. O narcisismo constrói uma imagem de autossuficiência, mas essa imagem esconde uma dependência emocional intensa. Quando ele percebe que pode realmente ficar sem ninguém para validar, admirar ou reagir, algo interno entra em pânico. Não é apenas medo de estar só, é medo de não existir emocionalmente para ninguém. E para alguém que vive de reflexo externo, isso é quase insuportável. Na prática, esse medo se manifesta na necessidade constante de manter alguém por perto. Mesmo relações ruins são preferidas à ausência total. O narcisista pode pular de relacionamento em relacionamento, não por amor, mas por pavor do vazio. Para o narcisismo, estar com alguém, qualquer pessoa, é melhor do que encarar o silêncio da própria companhia. Mesmo quando diz que gosta de ficar só, muitas vezes é apenas discurso, porque quando a solidão é real, ela expõe feridas que ele não quer tocar. Muitos lidam com esse medo, mantendo várias fontes de atenção ao mesmo tempo. Mensagens paralelas, flertes, contatos antigos e vínculos mal resolvidos funcionam como rede de segurança emocional. É uma forma de garantir que nunca ficará totalmente sem suprimento emocional. Quando percebe que essas fontes estão secando, o narcisista entra em modo de emergência. Surgem tentativas desesperadas de reconexão, promessas vazias e até pedidos emocionais inesperados. Tudo para evitar o confronto com a própria solidão. Esse medo revela o quanto o narcisismo é sustentado por relações externas, não por força interna. Ele não teme apenas ficar sem alguém, ele teme ter que lidar consigo mesmo. Porque na solidão verdadeira, não há plateia, não há personagem e não há validação. Só sobra o eu real, com todas as inseguranças e vazios. Para o narcisista, encarar isso exige um nível de autoconhecimento que ele evita. Por isso, ficar realmente sozinho ou sozinha é um dos maiores terrores silenciosos. Medo 8. Ser irrelevante. Para o narcisista, ser irrelevante é uma das dores mais profundas que ele pode experimentar. Mais do que ser rejeitado, é ser esquecido, ignorado e emocionalmente descartado. O narcisismo precisa sentir que provoca impacto, que move emoções e que ainda exerce influência. Quando percebe que já não importa, que já não causa reação, algo interno entra em colapso. Não é apenas tristeza, é uma crise de identidade, porque para alguém que vive de atenção, ser irrelevante é como deixar de existir. Na prática, esse medo aparece quando você para de reagir completamente. Não há mais curiosidade, não há mais comparação, não há mais envolvimento emocional. O narcisista sente quando deixa de ser assunto, quando deixa de ser lembrado e quando já não desperta nada. Para o narcisismo, isso é pior do que ódio. O ódio ainda prova importância. A indiferença total comunica que ele já não tem peso na sua vida, e isso fere mais do que qualquer crítica. Muitos tentam reagir criando situações para voltar ao centro. Podem provocar, aparecer do nada, criar drama ou até tentar se mostrar mais felizes do que nunca. Tudo para recuperar alguma forma de impacto emocional. É uma tentativa de provar que ainda importa. Quando isso não funciona, pode surgir frustração profunda. O narcisista começa a sentir que perdeu o lugar de destaque. E essa perda ativa comportamentos cada vez mais extremos para chamar atenção. Esse medo revela o quanto o narcisismo depende de ser visto, lembrado e sentido. Ele não quer apenas existir, ele quer ser marcante. Quando percebe que virou apenas mais uma lembrança distante, algo se quebra internamente.
Ser irrelevante significa que o controle acabou, que a influência terminou e que o poder emocional foi perdido. Para o narcisista, essa é uma das maiores derrotas silenciosas. Porque ser esquecido é o oposto de tudo que ele construiu para sustentar o próprio ego. Se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo algo simples como "Isso fez sentido para mim" ou "Eu precisava ouvir isso". Às vezes, só escrever isso já é o primeiro passo para sair do silêncio e começar a se fortalecer por dentro. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Você não é fraco, fraca, confuso ou confusa. Você só ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde tudo era distorcido, onde você duvidava de si mesmo, de si mesma, e onde a sua dor nunca era realmente validada. Isso machuca de verdade. Existe uma ferida real aí, mas também existe um caminho claro para recuperar sua clareza, sua força e sua identidade emocional. Por isso agora, você precisa ter acesso a algo que organiza tudo o que você sentiu, viveu e ainda não conseguiu colocar em palavras. Não é só informação, é clareza emocional. É entender o que aconteceu, por que aconteceu e como parar de carregar esse peso dentro de você. Quando a mente entende, o coração começa a se libertar. E agora, não é só um material isolado, é uma coleção completa, pensada para te ajudar a se libertar do narcisismo de forma mais profunda. Um dos conteúdos te ajuda a entender a linguagem, os jogos mentais e os padrões do narcisista. Outro te ajuda a reconstruir sua autoconfiança, sua identidade emocional e a voltar a confiar em si mesmo, em si mesma. Tudo se complementa, como uma continuação natural de tudo que você aprendeu aqui. É importante você saber também, de forma bem simples, isso é um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e no seu e-mail. Não precisa esperar entrega física. Você pode ler com calma, no seu ritmo, no horário que for melhor para você. Simples, direto e sem complicação. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. É só clicar e começar, sem rodeios, sem mistério. E se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Você não está sozinho nem sozinha nessa. Esse canal é para caminhar com você, passo a passo, até você se sentir forte de novo, no controle da sua própria vida.